E aí, investidores, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma análise breve e mais direta de 6 bancos da nossa bolsa de valores, abordando brevemente alguns dos seus múltiplos, perspectiva não só de pagamento de dividendo, como também crescimento e se vale a pena ter essas ações para o futuro ou até mesmo no dia de hoje. Antes de mais nada, eu peço que caso você ainda não seja inscrito, você se inscreva, deixe seu like, comente aqui embaixo se você tem ou gosta de alguma dessas ações e vamos direto para o vídeo. Bem, investidores, antes de abordar diretamente as ações individualmente de alguns bancos, é bom a gente destacar o que traz aqui o Infomoney. A gente sabe que de um ano e meio, um ano para cá, o ponto principal que vem sim afetando diversos dos bancos da nossa bolsa é a questão da inadimplência. E isso é bem retratado tanto nos resultados dos bancos como na própria expectativa do mercado para com os mesmos. Dessa forma, a gente pode também entender, e também como traz aqui nessa reportagem do Infomoney, que é entendido sim que esse pior momento da inadimplência já passou, ou seja, que daqui para frente a expectativa melhoraria sim em relação aos bancos. Mas agora vamos analisar individualmente algum dos bancos da nossa bolsa e se na minha opinião, é sempre bom destacar isso, simplesmente a minha opinião o que eu estou destacando aqui, se eu entendo se as ações desses bancos são boas e se vale a pena ter para o futuro e também se são boas pagadores de dividendo. Bem, investidores, a primeira ação que eu trago é a ação do Itaú. E de imediato eu já destaco que o Itaú provavelmente é o banco mais resiliente de todos que eu trago aqui. Ele é um banco muito sólido e tem a tendência de se portar melhor diante de crises. Como a gente pode até destacar, o Itaú, junto com o Banco do Brasil, foram provavelmente os dois únicos bancos no nosso país que não vêm sofrendo, pelo menos de maneira tão agressiva quanto os outros bancos, na questão da inadimplência. Isso muito diz respeito à própria administração e gestão do banco. Em relação aos múltiplos do Itaú, investidores, a gente pode destacar o dividendo yield, que sim, não é um dividendo muito atrativo para o investidor, um PL também relativamente interessante, e nos últimos 12 meses tem apresentado uma valorização de quase que 10%. Qual é a questão principal do Itaú, investidores? Como eu falei, ele é um banco resiliente, ele pode não ser aquele banco que vai aumentar 20, 30, 40% na sua carteira, mas também em épocas de crise ele também não vai ser aquele banco que vai cair 20, 30, 40% como outros bancos que a gente já vai abordar aqui nesse vídeo. Outros dois pontos que é sempre bom a gente destacar quando a gente estava analisando o banco é o ROI do banco, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, que sim é 17,65%, é um ROI bastante interessante. E para além disso, a gente pode ver o crescimento dos últimos 5 anos do Itaú em relação aos seus lucros de quase 5%. Como eu disse, já é o maior banco da América Latina, mas ainda assim é um banco que consegue de pouco em pouco continuar crescendo em paralelo com uma boa resiliência. O que é esperado do Itaú é que eventualmente ele possa assim acabar distribuindo bons dividendos em paralelo com essa solidez que o banco já tem. Próximo banco que eu trago no dia de hoje, investidores, é o Banrisul, o Banco do Rio Grande do Sul. De imediato é bom a gente destacar que sim, é um banco estatal, até por isso vem sendo negociado a um preço sobre valor patrimonial relativamente abaixo do que geralmente o mercado espera de bancos, mas ainda assim vem apresentando nos últimos 12 meses um dividendo de mais de 7,5%, um PL também um pouco acima de 6%, e nos últimos 12 meses uma valorização de mais de 15%. Agora, investidores, a gente pode observar que em relação ao Banrisul, até fazendo um comparativo imediato com o Itaú, um ROI bem abaixo do que dos 17% do Itaú e um crescimento dos lucros negativo, ou seja, o banco encolheu nos últimos 5 anos quando a gente está falando dos lucros. O que é bom a gente entender em relação ao Banrisul. O Banrisul, sim, é um banco pagador de dividendo, isso é um ponto positivo para você que gosta de dividendos, mas em paralelo é um banco que não cresce. Ou seja, se você está só investindo no banco por causa dos dividendos, talvez seja uma boa opção para você. Mas se você espera que seja uma ação que cresça ao longo dos anos e tudo, talvez não seja seu tipo de ação. Em paralelo com isso tem o risco estatal, né, investidores? O banco está pagando bons dividendos hoje, mas pode ser que o próximo governo diminua isso ou basicamente corte em 80%, 70% dessa distribuição de dividendos. E você que só investia na ação por causa dos dividendos acaba ficando preso ou tendo um prejuízo muito grande em uma ação que você não esperava tanto. Dando sequência, investidores, a próxima ação que eu trago é a ação do Banco Santander. Nos últimos 12 meses distribuiu um pouco mais de 6,4% em dividendos, um P sobre VP ali próximo de 1, um PL de quase 11 vezes e vem desvalorizando quase que 6,5% nos últimos 12 meses.
Bem, investidores, qual é a questão principal com o Santander? Santander, principalmente junto com o Bradesco, foram dois bancos que sim, sofreram bastante com o caso das Americanas no início do ano e também vem sofrendo bastante com a inadimplência de maneira geral. Para além disso, o Santander é um banco não tão grande quanto o Itaú, o Bradesco e o Banco do Brasil, ou seja, ainda tem o risco de não ser um banco tão grande quanto esses, embora sim sejam um dos grandes bancos do nosso país. E para além disso, investidores, outro destaque que algumas pessoas gostam de trazer quando estou falando do Santander, é bom lembrar que o Santander é um banco majoritariamente espanhol, né? É um banco que obviamente tem a parcela brasileira atuando aqui no Brasil, mas o core principal do banco é um banco espanhol, ou seja, ele vai estar sim muito ligado e principalmente está entregando resultado para sua sede principal na Espanha. Ou seja, muitos entendem isso sim como um risco de você estar investindo em Santander. Para além disso, também um ROI muito baixo, principalmente quando a gente está falando de um dos maiores do mercado. E também, assim como o Banrisul, nos últimos 5 anos apresentou uma diminuição em relação aos seus lucros, ou seja, um banco também não consegue crescer. Embora, sim, tenha uma média de dividendos de em torno de 6, 7, 7,5%. Como a gente pode observar aqui em alguns dos anos, ele chega a distribuir 9, 7, 6%. E falando em bancos que estão com problema com a inadimplência, já vamos falar diretamente agora do Bradesco. Bradesco, que nos últimos 12 meses também vem distribuindo dividendo de próximo de 7%, um preço sobre valor patrimonial de 0,84 e um PL de 8,62, em paralelo com uma desvalorização de quase 10,5% nos últimos 12 meses. Bem, investidores, a gente pode ver um ROI ali próximo de 10%, também um ROI muito baixo, quando está falando de grandes bancos. Crescimento dos lucros também levemente negativo nos últimos 5 anos, mas é bom a gente destacar aqui, quando a gente compara Bradesco e Santander, agora eu já vou fazer minha análise de juízo. Eu entendo que o Bradesco sim está mais descontado e é um banco sim melhor que o Santander, principalmente quando a gente está falando em relação à robustez do banco em si. Mas, como eu disse, é um banco sim que, assim como o Santander, ainda deve sofrer esse o próximo ano em relação à sua carteira e com a inadimplência, mas é um banco sim que eu acredito para quem tiver paciência pode sim se tornar um bom ativo na sua carteira. Bem, investidores, o próximo banco que eu trago é o Banco ABC, que nos últimos 12 meses vem tendo uma valorização de próximo de 6%, mas como a gente pode observar aqui no gráfico, ele vem de uma subida muito agressiva, principalmente a partir de maio desse ano de 2023. Para além disso, investidores, um banco que nos últimos 12 meses distribuiu ali mais de 7,5% em dividendos. Se você for olhar para o preço sobre valor patrimonial, também aparentemente vem sendo descontado. Lembrando que sim, o Banco ABC é um banco privado e um PL de 5,67. E agora observando o ROI do banco, um ROI de 15% e um crescimento nos lucros nos últimos 5 anos de mais de 14%. A partir desses múltiplos é bom a gente entender o porquê do Banco ABC não é tão falado, ou às vezes está sendo negociado a múltiplos tão interessantes, muito embora tenha um ROI super atrativo quando a gente está falando do setor bancário e um crescimento nos lucros nos últimos 5 anos. E em paralelo com uma excelente distribuição de dividendo médio de 7, 7,5%. O que acontece quando a gente está falando do Banco ABC, investidores? O primeiro ponto é que o ABC, em grande parte, ele sempre foi um banco voltado para crédito para empresas ou para o que a gente chama de público A, ou seja, geralmente o Banco ABC ele procurava não emprestar tanto dinheiro, mas procurava estar emprestando dinheiro para aquele público, para aquelas pessoas que tinham uma condição melhor e que, obviamente, você acaba fazendo com que sua carteira de crédito seja muito menor em relação à proporção quando a gente comparado com outros bancos no mercado. O que acontece é que nesses últimos anos o Banco ABC agora abriu o que a gente pode chamar de uma carteira de varejo. Ele agora tem tentado aumentar sua carteira de crédito, obviamente ele fica mais exposto à questão da inadimplência, e sim, o Banco ABC sofreu em parte com a questão das Americanas, sim, mas é um banco que o que as pessoas que gostam de criticar o ABC batem principalmente duas teclas. A primeira é a questão de ser ainda um banco em crescimento, ou seja, eventualmente essa crise que tem afetado os grandes bancos pode afetar o ABC e o ABC não tem essa existência, essa resiliência que os outros bancos têm. E o segundo ponto, investidores, caso você não conheça o ABC é um banco formado principalmente por não brasileiros. Isso quer dizer o quê? Que ele é um banco que não é naturalmente brasileiro, embora assim seja um banco que atue no Brasil e tudo, mas os controladores do banco, eles não são brasileiros em grande parte. Ou seja, tem esse risco de você estar atrelado a um banco onde seus controladores, enfim, eventualmente podem não estar respondendo diretamente à jurisdição brasileira, e sim, isso é um risco para você ficar atento. E por último, mas não menos importante, obviamente, investidores, é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, nos últimos 12 meses,
com um dividendo de mais de 9,5%, um P sobre VP de 0,84, um PL de 4,28, uma valorização incrível de mais de 32% nos últimos 12 meses. Em paralelo com isso, um ROI de quase 20% e um crescimento nos lucros de mais de 16,5%, investidores. Qual é a questão do Banco do Brasil, principalmente? É um banco em relação a resultado, em relação à estrutura, em relação à gestão, um banco excelente. De imediato, é bom a gente destacar que é provavelmente o melhor banco em paralelo com o Itaú quando a gente está falando de gestão. Um ponto muito forte no Banco do Brasil é a questão do crédito agrário. Em relação ao agronegócio, nenhum outro banco chega a ser comparado ao Banco do Brasil. E, obviamente, como a gente sabe, investidores, o Brasil em si depende muito do agro. E, obviamente, o Banco do Brasil acaba surfando nessa vertente também. Para além disso, é um banco que, embora sim seja estatal, consegue apresentar excelente distribuição de dividendo, como a gente pode bem observar, com um ROI excelente, uma resiliência e uma solidez também inquestionável. E o único risco mesmo, investidores, é a questão do governo, né? A gente está falando de um banco estatal sim, mas em relação a tempo é um banco que existe há mais de 100 anos. Em paralelo a isso, é um banco que continua conseguindo crescer, continua se mostrando resiliente a crises, e até nesse momento em que todos os bancos estão sofrendo com inadimplência, o Banco do Brasil não entra nesse ponto. Ou seja, sem dúvidas, e de imediato eu destaco isso, é sim o melhor banco em relação a ações que a gente pode estar assim, destacando, pelo menos na minha opinião, na data de hoje. Se fosse para estabelecer um top 3 investidores, sem dúvida, o Banco do Brasil estaria em primeiro. Em segundo, embora tenha esses riscos que eu falei e tudo, eu botaria em segundo o Banco ABC, pela perspectiva de crescimento em paralelo com a boa distribuição de dividendos, até porque ainda não é um banco grande, ou seja, ele tem espaço sim para crescer. E em terceiro lugar, aí eu diria que depende muito do seu perfil, investidores. Se você não espera tanto crescimento, você prefere ter um banco mais previsível e mais robusto, eu botaria em terceiro lugar o Itaú. Obviamente não vai crescer tanto, mas também não vai sofrer tanto em momentos difíceis. Mas caso você tenha um pouco mais de vontade de correr um pouco de risco e tenha sim um pouco de paciência, eu botaria o Banco Bradesco em terceiro lugar, caso esse seja o seu perfil, até porque o Bradesco, investidores, como a gente pontuou aqui, é um banco sim, que é um banco privado, mas sendo negociado a múltiplos bem descontados. E sim, é um banco gigante aqui no Brasil, mas é como eu disse, está passando por um momento difícil. Se você, investidor, tiver paciência e calma, pode sim se mostrar como uma boa opção estar comprando o Bradesco no dia de hoje. Mas é basicamente isso, investidores. Mais uma vez, se você gostou, se você tem alguma dessas ações, se você concorda comigo, comente aqui embaixo. Mas para além disso, peço que você se inscreva, deixe o like, compartilhe e até a próxima.